Viva Bem. Oferecimento. Entrega rápida Drogazil. Em até 1 hora, por apenas R$ 6,90. O uso de anabolizantes vem sendo banalizado. E o pior é que essas consequências dessa prática ficam escondidas. Dados de episódios graves que acontecem com os usuários são ocultados. E as pessoas continuam achando que existe um jeito seguro de fazer uso desses produtos sem grandes danos à saúde. O assunto é polêmico e é o tema do nosso Papo Saudável de hoje com o endocrinologista Dr. Clayton Macedo. No Atala.doc você vai viajar até Copenhague, na Dinamarca, e entender como funciona a cidade que tem mais bicicletas que habitantes. Pratinho que brasileiro adora, salpicão de frango. Que tal fazer ele mais leve e com o mesmo sabor? Confere a receita da chefe Bettina Seb. É agora! Vamos juntos que o Viva Bem já começou. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. O que você preparou? A gente vai trazer hoje um salpicão de frango. Só que a diferença desse salpicão de frango, diferente do tradicional, a gente vai usar iogurte desnatado. Tá. Normalmente é o quê? Você vê que eu não entendo bem de cozinha. Maionese, creme de leite. Tá. Então a gente vai conseguir fazer o salpicão com iogurte integral desnatado. Iogurte desnatado, tá. Exato. O peito de frango, sem gordura, sem azeite, sem nada, ele é cozido na água. Então, ou seja, não precisa usar muita gordura para cozinhar, ele é na água e sal, tá? E a gente põe um louro só para ter um gosto. A gente vai ter aqui as nozes, que no final a gente usa uma quantidade um pouco menor, porque a nozes também é carregada de gordura, mas é uma gordura saudável. Uva passas, né? Salpicão tradicional, geralmente eles botam uva passas, eles botam maçã, eles vão botando um monte de coisa doce. A uva passa eu acho que já é o suficiente para deixar sabor. Salpicão, em vez de a gente colocar ervilha, vai deixar mais crocante. Cenoura sempre, né? Cenoura para deixar crocante e colorido. Tá? Eu vou começar primeiro com o molho. Para dar um toque legal, a gente usa geralmente a mostarda Dijon. Não precisa ser a mostarda Dijon, tá? Aqui eu tenho 2 potes de iogurte, mostarda Dijon. 2 potezinhos de iogurte desnatado, um pouquinho dessa mostarda. Mostarda Dijon. Tá. Pimenta do reino. O iogurte. Eu gosto de coisa... Eu acho que ervas e temperos não tem caloria, então a gente abusa um pouco, né? Eu vou deixar o molho pronto. A gente começa pelo molho. Tá. Eu vou botar aqui o peito de frango desfiado. Olha como é fácil. Primeiro eu boto a cenoura. Aqui tem um peito de frango desfiado, um peito grande, destroçado. Aí tu fala assim, quanto vai botar de cenoura? O quanto baixo? Tu vai olhando pra ficar mais ou menos bonito. A mesma quantidade de cenoura, legumes, cenoura e o frango. Agora eu vou colocar o salsão, que é super crocante, que dá um frescor. Eu vou colocar o molho. Ah, Bettina, mas e aí? Tu vai botar os 2 potes de iogurte? Então, a gente vai colocando o molho já temperado. A gente vai misturando para ver se tá bom de molho. O frango, com o tempo, ele vai meio que absorvendo o molho de iogurte. Por isso que eu coloco o molho aos poucos. Eu vou dar uma ardida. Eu vou botar um pouquinho de suco de limão. Tá? Isso aqui também, o suco de limão é à vontade, na verdade. Né? Tu gosta de limão? Adoro limão. Mexe bem. Ó, já vai soltando o iogurte, ele vai soltando. Por isso que a gente não pode colocar muito molho. A uva passas. Aqui tem mais ou menos umas 3 colheres de sopa de uva passas. Que tu pode fazer, às vezes, para deixar a uva passa mais bonita e mais inchada numa receita, é tu deixar ela de molho no vinho ou num licor, alguma coisa, ela incha, ela fica mais gostosa, fica bem maiorzinha. Aí a pessoa, quando vai comer, acha que tá comendo uma super uva passa, mas na verdade tu inchou ela. Eu vou ajustar o sal. Esse sal aqui é temperado, tá? Ele tem um pouco de alecrim. Tá vendo? A gente coloca vários temperos que vai deixar bem saboroso. Vou colocar mais um pouquinho de molho. E por último as nozes. Porque eu quero que ela fique crocante. São 2 colheres de sopa cheias, vou botar só metade, porque depois a gente vai enfeitar com ela. E tá pronto o nosso salpicão de frango. Maravilha. Light, fit. Muito. Qual é o nome? Quantas calorias você acha que tem um salpicão desse? Meia porção aqui a gente pode falar que tem umas 250, 260 calorias. Então dá para 2 aqui pessoas. Não, a ideia é que é 2 pessoas, né? A não ser que seja o prato principal. Daí, se for homem, dá para uma pessoa, sabe?
pode ser meu almoço. Com certeza. Porque tem proteína, tem fibra, tem carboidrato. Diz que o segredo do bom cozinheiro, sabe qual que é? Qual? É você demorar muito para fazer, porque a pessoa fica com tanta fome. Com água na boca. Que aí, ainda mais quando tá olhando. aí Né? come e vai falar que delícia. Mesmo que tiver ruim, vai ficar bom, né? Com certeza. Bom, experimentar. Tá gostoso? Muito bom. Muito bom. Bom mesmo. Muito bom. Faz diferença? Sem maionese, sem creme Eu de leite? prefiro. Vai ficar mais leve. Eu não gosto muito de maionese. E tem esse limão que ficou, eu que Dá gosto uma do quebradinha, azedio. Achei Que pode muito colocar bom. aqui também. Se tu Muito quiser bom. fazer uma outra versão mais azedinha, tu bota um pouquinho de raspa de limão também. Fica bem interessante. E tu vê, não tem caloria. Raspa de limão não tem caloria. Muito E nem bom. o suco de limão. Só ajuda, né? Olha, tá vendo? Trocar isso por aquilo de vez em quando. Isso ou aquilo com certeza. Faz toda a Faz toda a diferença. diferença. Uma cidade que tem mais bicicletas que habitantes e que foi projetada para você não querer sair de casa dirigindo um carro. Essa é a capital da Dinamarca, Copenhague. Sem estacionamentos públicos e com espaços divididos igualmente entre bicicletas e carros, os moradores estão completamente acostumados a usar a bike como meio de transporte. Até em dias chuvosos, as famílias inteiras com crianças que desde bem pequenas já sabem como pedalar e conhecem bem as regras de trânsito. What happened in Copenhagen is that starting in 1903, so 115 years ago, the first bicycle tracks were built, and then there has basically been built every single year new distances, and today we have almost 400 kilometers of segregated bicycle infrastructure in the city. So it's not only a very efficient, comfortable, nice, relaxing way to get around city, but it's also it's extremely good for your health. Helst de små. Det skal vi. Altså, ja. Jeg vågner klokken 5:30, og så tager jeg bad, så laver jeg morgengymnastik og spiser morgenmad. Så cykler jeg til arbejde. Det tager 40 minutter. Jeg føler mig klart meget mere parat til at komme på arbejde og gå i gang med det, der skal, når jeg ligesom har cyklet den natur, fået frisk luft, og jeg er på arbejde indtil 2:30, hvor jeg cykler hjem og henter børn. Fordi vi har ikke nogen bil, fordi vi har ikke brug for det rigtigt. I København, der kan man cykle, hvor man vil, og komme nærmest alle steder. Infrastructure, therefore, is kind of the basic. But also it has to do with this about normalizing cycling. There has been there was a research in United Kingdom, and they did a project. They had a normal-looking woman cycling down a street with no helmet, just normal clothes, cycling. And then they had a person with a helmet and reflex vest and all kind of protective gear on. And they could see the car was driving much closer to the person that were all protected. And they kept more distance to the person that looked like a normal person. So apart from the infrastructure, it's also a question of keep communicating to car drivers and everybody else that it's not cyclists, it's people. Or it could be my sister, or it could be my daughter, or it could be my mother on that bike. So therefore, of course, I take care. Hvornår holder det snevejr op? Det må du nok spørge om. Jeg synes også godt nok, det var længe. Jo, vi er jo i april måned nok. Hov, det sagde jeg, synes det. Altså, jeg cykler som regel i al slags vejr, fordi det som sagt er det hurtigste og det letteste. Men jeg kan godt finde på, især hvis det stormer rigtig meget, hvis der er rigtig, rigtig meget vind,
så synes jeg, det er irriterende at cykle, fordi så kommer man ingen vegne. Jeg synes, regn kan man som regel, så kan man tage noget regntøj på, og så kan man tage det af igen, når man kommer frem. Men vinden kan være så irriterende, at jeg nogle gange hopper på en bus alligevel. Men det gør også, at jeg får noget motion, som jeg ellers ikke ville få, fordi jeg har 3 børn, jeg har ikke tid til at motionere en hel masse ved siden af. Jeg tror, jeg cykler vel omkring 100 kilometer om ugen. Måske godt og vel. For børnene, der tænker jeg, at de har jo ikke så langt. Så i virkeligheden ville det være fint, hvis vi havde lidt længere, så de kunne få lidt mere motion, end de gør. Det gjorde ikke noget, at de fik en lidt længere cykeltur. Men jeg tror stadig, det betyder noget for dem, at de transporterer sig selv. Det betyder noget for deres selvforståelse. Altså for den der følelse af, at jeg kan noget selv, og at jeg er selvkørende. And of course, when you as a child learn that cycling is a very fast way to get around, it's a very efficient way, it's an extremely fun way to get around, because you have speed and you see so many things. You, as a grown-up, you understand that cycling can be one of the choices you can take. You can use your car, you can walk, you can jump on the bus or public transport, but you can definitely also take your bicycle. Der har ikke været nogen af vores børn, der sådan på nogen måde skulle tvinges til at cykle. Og det tror jeg ikke, man ser. Altså de fleste vil gerne ud og cykle. In school, many schools in Denmark, for example, the kids, they take, like for fun, a driver license for cycling. So they also know how to do signs and how to do things. So yes, so have some knowledge on how to behave yourself, but also some knowledge on the other modes of transport. In Copenhagen, the market share for cycling until like a distance of 7-8 kilometers for a trip is around 60%. Then 60% uses a bike. So also in Copenhagen, there's a focus on doing a regional network of supercycle highways, where you can use the bicycle on longer distances. Jeg tror, jeg cykler 130 kilometer om ugen frem og tilbage til arbejde. Der er 13 kilometer hver vej. Men cykelturen er jo ligesom, det er mit eneste frikvarter i min dag, hvor jeg ikke skal tænke på andet end at komme fra A til B. Og det er ligesom en form for meditation. Jeg kan trække vejret. Jeg kan kun være mig selv. Jeg skal ikke forholde mig til noget andet. Så, We also know from numbers what is cycled today in the greater Copenhagen region saves the industry for 1.1 absentee because of sickness days per year. And if you work with human resources or if you work with management, you know that is a very, very good, if you can make the numbers, people stay away from work, if you can make that number drop, you're making a good investment because people are more productive, they're more fresh, they're more happy, they're more healthy. I'm not saying that the bicycle is an answer to everything, but it is a very big key to solve a lot of the issues that we face as modern cities, with a lot of people, with a lot of congestion, with a lot of noise pollution, with a lot of air pollution. And even in some of the mega cities, 25, 30 kilometers, it's maybe a bit too much. And I'm pretty sure driving 30 kilometers in a car in a Brazilian megacity takes quite some time. É verdade, especialmente em São Paulo, que a cada semana bate um novo recorde de engarrafamento. Mas quem sabe um dia a gente chega lá. Os caçadores de mito querem saber: quem tem pressão alta pode fazer atividade física? E agora, será que é mito ou verdade? Eu te conto já já.
Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Tem horas que não dá para você sair de casa. Por isso, nosso cuidado vai até você. Entrega rápida Drogazil. Obrigada. Em até 1 hora por apenas R$ 6,90. Peça pelo nosso app. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. De volta com Viva Bem e tá na hora de saber o que os caçadores de mito acharam nas redes. Atala, acharam mais uma polêmica e as opiniões se dividem nas redes sociais. Nós queremos saber a sua. Quem tem pressão alta pode fazer atividade física? Mito ou verdade? Verdade verdadeira. Quem tem pressão alta deve fazer exercício físico sim, agora com regularidade e de forma moderada. Quando a gente fala de exercícios aeróbicos, é importante que a frequência cardíaca fique ali entre 60% e 70% da frequência máxima e com bom acompanhamento você vai poder evoluir. Nos exercícios de musculação, também tente respeitar esse limite, fazendo um pouco mais de repetição e menos carga, e dando um intervalo um pouquinho maior entre as séries. Atividade física regular e moderada é um santo remédio para quem não quer ter ou até para quem tem e quer controlar a hipertensão arterial. Afinal, é com exercício físico que o nosso coração ganha uma performance melhor e passa a fazer menos esforço para exercer sua missão de levar sangue, oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Ficar forte a todo custo e, para isso, usar hormônios de forma indiscriminada, como se essa prática não tivesse nenhum mal para a saúde. Mas até médicos fazem uso, prescrevem e tratam o assunto de forma banal. Imaginem um adolescente com pouca informação e muita vontade de ficar forte. Para falar sobre esse tema, eu recebo novamente aqui o doutor Clayton Macedo, ele é endocrinologista, presidente do Departamento de Endocrinologia do Exercício e do Esporte da ISBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Unifesp e da Abeso. Esse uso que a gente chama de recreativo estético, do uso de esteroides anabolizantes, quais os principais riscos? Os riscos eles vão desde cardiovasculares, né, de complicações cardíacas, infarto, derrame, embolia, arritmia, morte súbita. Esses indivíduos morrem prematuramente, efeitos no sistema nervoso central, irritabilidade, agressividade. Se ele já tem alguma doença de base psiquiátrica, ele pode deprimir, tem mais risco de suicídio, causa dependência. Quando para, causa abstinência. O fígado pode ser inflamado, uma hepatite medicamentosa, muitas vezes graves. O rim sofre também. Existe uma incidência de doenças transmitidas por soro quando eles compartilham as seringas. Os órgãos sexuais atrofiam, então quando o indivíduo para, ele deixa de produzir os hormônios sexuais, isso altera a libido, a potência. São vários os efeitos colaterais, eles são múltiplos, eles são imprevisíveis e eles podem ser fatais. Tá, eu vou trazer aqui situações que eu vejo no dia a dia. Tá? Certo. Primeira delas, eu vou fazer só um ciclo, que é para dar um gás inicial, para eu ganhar, né, tomar autossedentário, só para dar aquela, vou ficar mais forte, secar e depois eu paro. Minha experiência é ruim com um ciclo só. O que a gente atende de complicação aguda, Márcio, de hepatite medicamentosa. Eu estou agora acompanhando uma paciente que ela teve quase na fila de transplante, embolia pulmonar, infarte. Então, o testículo, no caso do homem, bloqueia e nem sempre isso é reversível. Então, um ciclo só precisa ser dose alta. Depois, quando ele para,
para, ele se deprime, ele fica impotente, aí ele cansa, aí ele quer voltar a usar e ele acaba perpetuando. É quase como qualquer outra droga-adição. Então, outro dia eu estava gravando um programa, estava participando de um programa, uma pessoa chegou perto de mim, a gente estava discutindo isso porque um adolescente tinha morrido em Santa Catarina, 19 anos. Uhum. E aí ele veio para mim e falou assim, Márcio, baixinho, né, Márcio, eu fiz um ciclo, fiquei ótimo, cheio de disposição, não sei o quê. Mas aí, meu médico pediu para parar porque as enzimas do fígado ficaram muito alteradas. Agora elas já estão normais. Eu estou querendo fazer outro ciclo. O que você acha? Essa é a questão, né? Ele pode refazer a hepatite e depois, com o tempo, evoluir para fibrose, para insuficiência hepática. E eu estou agora também mais um caso de câncer de fígado em fisiculturista, né? Então, essa história do fígado, a gente não tem como prever, né? Então, a indicação é que ele não use nunca, porque ele vai ter um risco alto. Tem duas coisas, né? A primeira pergunta é, muitos médicos, estou falando de verdade, sim, médicos, sim. Eles prometem, junto com esse tipo de medicamento, alguns outros medicamentos que atuariam para que não se manifestasse esses efeitos colaterais. Isso é possível? Esse é um discurso furado. Para o fígado, por exemplo, 0, né? Então, um medicamento que protege o fígado, na realidade, ele pode ser mais hepatotóxico, mais tóxico para o fígado do que o próprio hormônio, principalmente se for derivado de ervas, né? O testículo, realmente, eles usam estimuladores da função do testículo para evitar a atrofia, que nem sempre é possível, só que a combinação do hormônio com esses contrarreguladores, ela aumenta o risco de embolia pulmonar, por exemplo, né? Então, não existe nada que vá funcionar efetivamente na proteção contra efeitos colaterais. E nenhum médico pode dar segurança, garantia de que o indivíduo vai, mesmo com acompanhamento médico, mesmo com exames laboratoriais, que o indivíduo vai ficar isento de riscos. Quando ele faz esse acompanhamento, esses exames laboratoriais com frequência, isso só garante que ele vai ter um diagnóstico precoce se acontecer alguma coisa? Provavelmente algumas alterações são detectadas no exame, mas o coração, por exemplo, a gente viu um exemplo que o cara postou a consulta dele com um cardiologista, postou nas redes sociais, 2 dias depois ele teve morte súbita. Né? Então, isso a gente vê esses influenciadores, os próprios médicos fazendo apologia ao uso de hormônios nas redes sociais e dizendo muitas coisas que não são verdadeiras. Mas você acha que isso é má fé ou desconhecimento? Ou os dois? Do médico, a boa parte é má fé. Hoje existe um mercado de atuação formando pseudo-especialistas com cursos de... quando um paciente morre? O apelo financeiro, ele às vezes é maior do que a moral do indivíduo, né? Então é algo complexo. Hoje a gente está vendo na medicina muitos cursinhos de fim de semana, inclusive esses indivíduos que teoricamente eles são as referências, eles são os professores, eles ganham muito não prescrevendo hormônio, eles ganham ensinando os jovens médicos ou médicos de outras áreas que não estão satisfeitos com as suas profissões para prescrever hormônio a rodão. Eu assisti um documentário na Netflix de um médico. Ele era filho de um médico que atuava nos Estados Unidos e ele, como não tinha notas muito boas, ele não ia entrar numa universidade nos Estados Unidos. Ele vai para a América Central, ele se forma e ele volta. E ele começa prescrevendo para a esposa de um atendente de bar num hotel. Né? E aí passa ali um mês... O atendente fala, o que você fez com a minha mulher? Ela está espetacular, eu quero também. Mas isso escala num nível que ele passa a ser médico dos maiores jogadores de beisebol dos Estados Unidos e do Michael Jordan do beisebol, que bate todos os recordes. E os caras não eram pegos no doping.
que ele falavam que eram microdosagem e quase todos os dias esses caras tomavam para ficar ali no limite máximo, um pouco superior. E, obviamente, imagino que isso também tem um dano muito grande, ou não? Com certeza. A história do doping no esporte, ela é relativa. Hoje a tecnologia, ela vem se desenvolvendo mais. Os médicos aqui no Brasil, isso é aberto. A gente tem uma autarquia pública que cuida da dopagem, que é a ABCD, e nós temos vários médicos punidos por prescrição e vários atletas banidos, né? Nós tivemos agora há pouco um atleta olímpico, né, que usou um SARM, que também é um anabolizante, e foi pego no antidoping. Se aumenta o risco de doença, sim, não significa que 100% das pessoas que fazem uso vão ter problema, certo? A estatística é 92% dos usuários atuais têm algum tipo de efeito adverso. Que vai de efeitos menos graves a mais graves. E tem efeitos colaterais que são a longo prazo e que a gente só vai descobrir lá adiante. E também é importante dizer para quem é atleta, ou mesmo para quem faz esporte a nível amador, que a vida dele como atleta, ela encurta, porque ele faz muita lesão de tendão, o tendão e a cartilagem, eles não hipertrofiam, o músculo é que hipertrofia. E essa sobrecarga faz muita lesão, e eles acabam parando de treinar lá adiante, né? Com a sua experiência, por que as pessoas correm esse risco? Porque o benefício nas doses que são utilizadas, ele é gigantesco. Então, uma mulher melhora da libido com doses masculinas de hormônios, o músculo cresce. Ele é muito rápido. É muito visível. E as pessoas terceirizam também, né? Em vez de fazer um treino adequado, se alimentar certinho, aceitar que na idade... Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não deveria falar, mas é uma reflexão que eu tenho feito ultimamente. Do envelhecimento. É inevitável que você perca função e capacidade. Processo de envelhecimento, né? Você não vai ver uma pessoa de 80 anos dando cambalhota igual um moleque de 3 anos de idade. Você perdeu, né? Mas se ele usar hormônio, ele vai sofrer mais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que essa coisa do ser humano não querer morrer, de querer... viver até o fim com as mesmas capacidades de quando você tinha 10, 15, não aceitar a finitude. É isso. E o indivíduo acha que compra a eterna juventude. E tem médico que vende, né? Que vem com esse discurso como se isso fosse a solução. Mas você não acha que pouco se fala, que a gente romantiza muito a questão do envelhecimento, sem falar, cara, você tem muitas vantagens nessa fase de vida, mas obviamente você vai perder algumas coisas, cara, com certeza, da vida. Com certeza, faz parte do processo. E aí a pessoa quer viver com o vigor de 20 anos. Hoje eu considero que quem tem acesso a tratamento diferenciado acabou entrando como grupo de risco para ter doença, né? Porque acaba procurando. Hoje a minha experiência maior, se tu me perguntares, é com jovens empresários entre 40 e 50 anos que infartam por uso de testosterona, que compram músculo, compram virilidade e depois pagam essa conta, né? Então esse é o mercado. Eu acabei virando referência de casos de complicação e os médicos mandam principalmente isso aí. Você é um endócrino bombeiro. Vai apagando incêndio, dano dos outros. É pena que tem os bombadores, né? É isso aí. Dr. Clayton, muito obrigado. Tenho certeza que com esses esclarecimentos o nosso público vai ter juízo e vai melhorar bastante o estilo de vida, vai ter uma vida muito mais saudável, sem ter que colocar a vida em risco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. O Viva Bem de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado e já esteja acessando o canal do YouTube da Jovem Pan News para compartilhar o programa com aquele seu amigo que está precisando de uns bons conselhos. E não esquece, ele também pode ouvir as mesmas dicas pelo Spotify. Só procurar por Viva Bem com Márcio Atala. E claro, semana que vem nosso encontro está confirmado. Até lá!
Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Viva Bem. Oferecimento. Entrega rápida Drogazil, em até 1 hora, por apenas R$ 6,90. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.